Santo me incomodou e eu comecei a pensar outra vez sobre um dos temas que foi discutido na reunião, que é sobre chamado. E o texto que me veio, um texto muito difícil para mim até então, mas tornou-se fácil a partir dali, era aquele texto onde Jesus conta uma parábola sobre um servo, e esse servo estava trabalhando no campo, e esse servo agora, depois que ele volta de um dia de trabalho no campo, e normalmente o dia de trabalho judeu acabava às 18 horas, quando ele encerrava tudo. Então esse servo estava chegando em casa, cansado, depois de um dia de trabalho no campo. E Jesus então diz que aquele senhor daquele servo, quando o servo chega do campo, ele faz uma colocação para aquele servo, dizendo: olha, servo, prepara-me o meu jantar. E depois que eu jantar, você então poderá tomar o seu banho e servir o seu jantar. Prepara primeiro o meu jantar. E assim o servo fez. E Jesus disse que depois que aquele servo fez tudo isso, depois que ele trabalhou todo dia no campo, depois que ele chegou e ainda teve que preparar o jantar do próprio Senhor e não teve a oportunidade de jantar com o Senhor, mas depois do Senhor ele foi jantar, Jesus disse que depois que ele fez tudo isso, ainda era um servo inútil. Difícil, né? Esse texto sempre foi muito difícil para mim. Difícil? Por que inútil? Ele fez muita coisa e Jesus explica por que ele era inútil. Jesus disse que ele era inútil porque ele fez tudo aquilo que foi mandado ele fazer. Ora, isso então ficou claro, a partir daquele momento, daquela madrugada, ficou claro para mim, muito claro, e eu entendi que Jesus estava falando de chamado. Jesus está falando exatamente da escolha, do chamado de alguém. E quando alguém é chamado para realizar algo dentro do reino de Deus, quando Jesus chama alguém para realizar algo dentro do reino de Deus, ele não quer que essa pessoa que foi chamada seja motivada tão somente por uma lista de afazeres, por uma relação do que tem que ser feito. Jesus quer que essa pessoa seja motivada pelo chamado em si. E quando nós somos motivados pelos chamados, nós vamos além da relação. Nós vamos além daquela lista que foi dada para nós fazermos. Aí sim, já não seremos servos inúteis, porque fomos além daquilo que foi proposto para nós fazermos. Isso é chamado. Então, o chamado não me limita àquilo que foi mandado eu fazer. O chamado está além das minhas possibilidades. O chamado está além da minha capacidade física. O chamado está além do meu esgotamento até físico. O chamado é o que me motiva e ele renova minhas forças e ele me faz ir além. E ele me faz ser um servo útil e não simplesmente inútil, não guiado por uma relação do que eu devo fazer, mas conduzido por um chamado claro que eu ouvi de Jesus. Amém? Vocês entenderam o texto? E ficou mais fácil agora entender esse texto difícil? Pois bem, quando Jesus veio ao mundo e quando Jesus foi batizado por João Batista, naquele momento em que João Batista vê Jesus se aproximando dele, e João Batista vinha assim como Paulo está vindo aqui ao meu encontro, então João Batista olhou assim para Jesus e disse: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus chegou até João falou para Jesus, João Batista falou para Jesus: olha, eu é quem devo ser batizado por você, e você vem a mim para ser batizado por mim. Mas Jesus falou: olha, tem que ser assim agora, deixe que seja assim, nesse momento, deve ser assim, por ora. E então João Batista batizou Jesus, e Jesus saiu dali, logo para o deserto para ser tentado. E depois que Jesus foi tentado e saiu do deserto, eu estou pegando aqui, na verdade, essa narrativa de Mateus, e depois que Jesus então foi tentado, Jesus começou a andar. Jesus começou a andar com um propósito definido. Jesus sabia exatamente o que ele queria. Jesus sabia exatamente o que ele ia fazer. E ele começou a andar. E de repente Jesus, andando, parou e disse: vem após mim. Vem após mim. E eu vou fazer de você pescador de homem. E eles iam deixando tudo e iam seguindo. E Jesus continuava andando e chegava perto de mais um: ok, vem você também após mim. E aquela pessoa deixava tudo o que estava fazendo, suas redes, tudo aquilo que envolvia a sua profissão, seus afazeres, e seguia a Jesus.
E isso é um chamado. Essas pessoas foram chamadas, estou falando dos nossos primeiros apóstolos, foram chamados e passaram a seguir Jesus e nunca mais o abandonaram, com exceção de um, e Jesus fala dessa exceção de Judas, que era aquele que infelizmente o traiu e abandonou e desviou-se do seu chamado, ou talvez, na verdade, nem tenha sido chamado. Entendeu que teria sido chamado, e há um perigo muito grande. Essa questão do chamado é uma questão muito séria, porque quando eu não sou chamado, e eu penso que sou chamado, e eu vou exercer o ministério para o qual eu pensei que fosse chamado, eu vou me arrebentar. Sem o chamado, eu não consigo realizar o ministério, não consigo. Sem chamado, o ministério me adoece. Sem chamado, o ministério adoece a igreja. Sem chamado, o ministério adoece a família. Não consigo, porque o chamado não é exercido na força do homem. Foi assim que eu comecei a dizer. O chamado não é exercido pela minha capacidade. O chamado é algo sobrenatural sobre a minha vida. É algo que vem sobre a minha vida de forma sobrenatural. É claro que Jesus vai utilizar, o Espírito Santo vai utilizar tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que Ele encontrou em mim, mas o chamado não é nem por causa dos meus méritos, isso é um mistério. Eu não sei por que eu fui chamado, eu só sei que eu fui chamado. Eu não fui chamado porque eu sou melhor do que o outro, eu só sei que eu fui chamado, eu não sei por quê. E não sei porque Jesus escolhe muitos, e aliás chama muitos e escolhe poucos. Na verdade, existe uma diferença entre chamado. Ou seja, o chamado pode ser visto de duas maneiras. Todos nós que estamos aqui e que somos membros dessa igreja, fomos chamados de uma forma geral para testemunhar de Cristo. Jesus falou isso com os discípulos, lá no capítulo 1, verso 8 de Mateus, de Atos, melhor dizendo, e ele disse, olha, vocês vão receber o poder ao vir sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas, ok? Esse é um chamado geral, esse é um chamado para toda a igreja, para todos os membros da igreja. Todos os membros da igreja têm um chamado, e esse chamado é testemunhar de Cristo. Agora, existem chamados específicos, e esses chamados específicos determinam, na verdade, aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou realizar para edificar a igreja, para edificar o corpo de Cristo, e edificando o corpo de Cristo, a igreja terá condições de cumprir o chamado geral. Quando eu exerço o chamado específico, eu estou dando à igreja, eu estou contribuindo com a igreja, eu estou edificando a igreja para que ela possa testemunhar de Cristo. Então, o chamado específico não é para toda a igreja, é para alguns ministérios específicos que o Espírito Santo vê a necessidade e chama pessoas para esse ministério, normalmente ministérios de líderes, para edificar a igreja. E mais, Paulo compara a igreja com o corpo, não é isso? E é preciso, então, que com essa visão de corpo, nós entendamos dentro do corpo qual é o nosso chamado. Eu estou no corpo, mas o meu chamado, a minha vocação é uma e pode ser diferente da vocação do outro. Como o corpo é assim, e Paulo trata muito bem disso, e Paulo lida muito bem com essa figura, e Paulo vai dizer que o corpo não é feito de um membro só, mas de diversos membros, e cada um deve cumprir a sua função, a sua vocação. Já que nós entramos na questão da vocação, e eu procurei, na verdade, distinguir alguma coisa, o chamado da vocação, mas é muito difícil, não há distinção. Aliás, são 4 termos muito pertinhos do outro, que eu pensei até que estivesse dentro de uma sequência cronológica, olhando para Jeremias, capítulo 1, aquele momento do chamado de Jeremias, eu até pensei que pudesse, na verdade, de uma forma um pouco mais didática, desdobrar isso, explicar isso dentro de uma sequência cronológica, ou seja, a escolha, o chamado, a vocação e o ministério. E quando eu tentei, na verdade, embola tudo,
porque está tudo tão próximo, está tudo tão perto, está tudo tão juntinho. E quando eu busquei a Bíblia traz essas palavras, então fica mais fácil pesquisar, porque você pode ir para a palavra no hebraico, no grego, e saber o que ela significa, mas de repente uma significa sinônimo da outra, uma é o sinônimo da outra. Por exemplo, vocação e chamado são sinônimos, embora eu veja uma sequência um pouco mais clara dentro da história, tanto de Paulo quanto de Jeremias dentro dessa questão. Posso até trabalhar um pouco com isso, mas não há muita distinção. Mas a questão da vocação, ela existe no propósito de Deus. Deus, quando criou todas as coisas, Ele criou cada coisa que Ele criou com uma vocação. Ou seja, com um propósito, com uma vocação. Por exemplo, quando Deus criou o universo, e vamos tirar aí o homem desse universo, vamos tirar os animais, tão somente a terra, e a terra agora está preparada com tudo aquilo que proporciona a vida. Será que a terra, o planeta Terra, tem uma vocação? Diante de Deus, sim. Deus não criou isso à toa. Deus não criou isso simplesmente para o seu deleite, sem que aquilo que Ele criou cumprisse a sua vocação. Eu sei que tudo que Deus criou é para a glória dEle mesmo, mas Ele só terá essa glória, Ele só receberá esta glória se aquilo que Ele criou cumprir a sua vocação. Por exemplo, Deus criou a terra, e Ele criou a terra como um espaço propício à vida. É para que na terra, aquilo que Ele criasse como ser vivo pudesse extrair da terra o necessário para viver. Então a vocação da terra é propiciar a vida. E se a terra não propicia a vida, ela perdeu a sua vocação. A vocação do mundo é propiciar a vida. E a gente está preparando aqui algum material para o retiro, e é interessante porque a gente está dentro desse mover das estações e do mover do Espírito, e a gente vai percebendo que Deus vai fazendo tudo, vai criando tudo, inclusive as estações, inclusive todo o sistema solar, tudo isso Deus criou para propiciar a vida, e quando isso cumpre, então, a vocação para aquilo que foi chamado, para aquilo que foi criado, então Deus é honrado, Deus é glorificado, muito mais na minha vida. Quando a minha vida cumpre a vocação para aquilo que eu fui criado, para aquilo que Deus me criou, quando a minha vida cumpre essa vocação, então Deus é honrado, então Ele é glorificado. Mas quando a minha vida se afasta disso, então Deus não é honrado, Deus não é glorificado. Ou seja, Deus criou todas as coisas para a sua glória, mas Ele só receberá esta glória se aquilo que Ele criou cumprir o seu propósito. Amém? Por exemplo, Deus criou os anjos, não criou? E Deus criou os anjos para a sua glória, não é verdade? Havia, na verdade, uma vocação para os anjos, e a vocação dos anjos é serem ministros de Deus, é serem, na verdade, servos de Deus, servirem a Deus e servindo, na verdade, a criação através do direcionamento de Deus. Mas houve lá um grupo de anjos liderado por Satanás que se rebelou e foi expulso, na verdade, do céu. E hoje está contra Deus, lutando contra Deus, inimigos de Deus. Eles glorificam a Deus? Não. Perderam a vocação. Deixaram de cumprir o propósito para o qual foram criados. Deus não os criou para serem o que são. Por isso, a vida desses demônios não glorificam a Deus. Então, Deus não é honrado por eles, Deus não é glorificado por eles, embora um dia terão que se dobrar diante de Deus e admitir que Ele é Senhor. Terão que se dobrar diante de Jesus Cristo e admitir que Ele é Senhor. Olha, esse é um assunto muito extenso, muito vasto. Falar sobre chamado é bom, é bonito, é empolgante para mim, porque eu tenho um chamado. Eu não tenho dúvidas. Eu tenho um chamado. É interessante que essa questão do chamado não é tão somente uma dúvida, não é um problema, uma dúvida que às vezes está dentro desse processo que nós estamos vivendo aqui na IACT. Eu passei pelo mesmo problema da igreja em que pastoreei. E quando eu tinha lá os diáconos, quando, na verdade, eu assumi o ministério naquela igreja, e eu percebi que os diáconos eram diáconos apenas nominais,
e que, na verdade, não cumpriam nada daquilo que um diácono deveria cumprir, eu chamei um por um. Aliás, eu chamei todos eles, fiz uma reunião e disse, olha, em 30 dias eu quero que vocês me apresentem por escrito como foi o chamado de vocês. E, a partir daí, então, nós vamos definir o ministério diaconal. Pois bem, 30 dias se passaram e eles não sabiam o que escrever. Não sabiam o que escrever. Não tinha nada definido. Eles não sabiam o que dizer. Eu voltei à reunião 30 dias depois e, pois bem, e aí? Não sabiam o que dizer. Não sabiam se tinham chamado. Queriam permanecer, mas não sabiam se tinham chamado. Um dos diáconos, chamado Lourenço, um grande amigo, e ele falou, pastor, não sei se eu tenho um chamado. Eu só sei de uma coisa, pastor, a única coisa que me veio à mente é que, quando eu me converti, na verdade, a minha conversão foi assim, eu estava dentro de um centro de macumba, pronto, tudo pronto para eu fazer aquele negócio que se chama fazer cabeça. Estava tudo pronto, eu estava lá dentro. Eles estavam fazendo já os sacrifícios para eu ficar no isolamento e a cerimônia começar e eu fazer esse negócio. E, de repente, eu ouvi uma voz, pastor, eu ouvi a voz dentro do centro de macumba e aquela voz me disse, não é a esta mesa que eu quero que você sirva. Imediatamente eu desisti de tudo, as pessoas acharam que eu estava louco, eu saí daquele lugar e falei, não quero mais fazer isso, entrei numa igreja e aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu falei, e você ainda tem dúvida do seu chamado? Esse foi diácono até o fim, até o último momento do ministério que eu estava lá, ele foi diácono, e que diácono. Se ele tinha dúvidas do chamado dele, a partir do momento do que ele me contou, eu não tinha dúvidas nenhuma. Chamado não deixa dúvidas. Nós precisamos ter convicção dele. O apóstolo Paulo, em muitos momentos, em muitos textos, muitos mesmo, eu poderia pegar muitos textos do apóstolo Paulo, em que ele fala do seu chamado. Eu peguei um entre tantos, talvez não seja nem o mais incisivo, mais claro, mas tem tantos, e para esse foi que o Espírito Santo me direcionou. Uma carta que Paulo está escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, a segunda carta a Timóteo, ele escreve algo interessante a respeito do chamado. Não tudo, mas dali a gente pode tirar muita coisa. E lá no primeiro capítulo que ele escreve a Timóteo, a partir do verso de número 6, ele diz assim, aliás, vou pegar a partir do verso número 3 para pegar o contexto. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Ele está escrevendo para Timóteo, está falando para Timóteo. Verso 4, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-me que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Que nos chamou, eu estou lendo na NVI, e que nos chamou, verso 9, e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, ou seja, não por méritos humanos, mas por causa da sua própria determinação e graça. Não sei por quê. A única resposta que eu tenho para definir o meu chamado é a graça de Deus e a misericórdia dele, porque eu não mereço. E você talvez diga, mas não merece o quê? Ser chamado é uma honra, ser chamado é um privilégio, mas ser chamado não é exatamente você perder o controle da sua própria vida, e isso é bom? É ótimo. Isso me liberta. O chamado me libertou.
O chamado me faz ser livre. E quanto menos controle nós temos, mais livre nós somos, por incrível que pareça. Depende do que você entende por controle. Pois bem, continuando a leitura do verso 9, onde parei, e ele já disse que a vocação e o chamado são santos, não em virtude das minhas obras ou porque eu sou melhor do que alguém, mas por causa da misericórdia e graça do Senhor. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho, agora veja como é que o apóstolo Paulo tem uma clareza enorme, uma clareza completa do seu chamado e da sua vocação. Estou colocando aqui as duas coisas como sinônimos. Verso 11, ele diz assim: deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Paulo está dizendo: a minha vocação é ser pregador, apóstolo e mestre. Eu fui constituído para isso. Eu fui chamado para isso. E a partir do momento que Paulo teve essa convicção, isso determinou a sua vida completamente. Isso, na verdade, moldou o seu caráter completamente. Isso, na verdade, determinou a sua caminhada, a sua escolha, o que ele fazia, as suas preferências. Tudo estava agora determinado pelo chamado. E o chamado de Paulo, você sabe como aconteceu. Ele era Saulo e era um homem muito bem colocado na sociedade. Ele estava no sinédrio com os religiosos e ele perseguia a igreja. Mas um dia ele estava caminhando, perseguindo a igreja no caminho de Damasco a cavalo, e de repente, meio-dia, sol quente, uma luz aparece muito forte a Saulo. E quando Saulo vê aquela luz, do meio dela sai uma voz, e essa voz pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele cai então daquele cavalo e já no chão, ele faz uma pergunta que incomoda, ele faz uma pergunta que mudou a vida dele, e ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus responde para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Que diálogo, né? Que coisa fora de série, que coisa linda, que chamado claro. E então, Saulo no chão, sem saber o que fazer, Jesus fala assim para ele: levanta-te, porque você para mim é vaso escolhido. Levanta-te, porque você para mim é vaso escolhido. Acabou. Ele não tem mais outra opção. Ele só tem que levantar-se e fazer o que Jesus mandou. Entenderam? Jesus não pede por favor. Chamado não é um pedido por favor. Entenda isso. Quando Jesus nos chama, quando o Espírito Santo nos chama, quando Deus, o Pai, nos chama, enfim, qualquer das três pessoas, ou as três, ou Deus, quando Ele te chama, Ele não te pede por favor. Por favor, eu estou te chamando para você ir lá no meio do Egito e tirar o meu povo de lá. Ele diz: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, eu desci e estou aqui para que você vá ao Egito e liberte meu povo. Jonas, entra em Nínive e prega aos ninivitas. É ordem, é imperativo, não deixa escolha, não deixa margens. Ainda que Moisés discuta, ainda que Moisés tenta argumentar, Moisés sabia muito bem o que era um chamado. E ele tentou argumentar daqui e dali, ele falou: não vou escapar disso, mas vou tentar. E ele tentou, mas não conseguiu, porque não há como escapar. O dia que eu ouvi o meu chamado, eu tinha muitos sonhos, eu tinha muitos planos. Eu estava, na verdade, vindo de Fortaleza, de uma
Universidade Estadual de Fortaleza, fazendo administração, e como eu era das Forças Armadas, eu tinha direito de cursar aqui administração na Federal, que era ali na URCA, e eu fui e fiz a matrícula, e nem cheguei a cursar. Eu estava no segundo período lá, vinha cursar o terceiro período aqui, nem cheguei a começar, porque Deus me chamou. Não tem jeito, irmãos. Não dá. Eu sou completamente contrário à ideia de bivocacionados. Para mim, não existe bivocacionados. Eu sou radical com relação a isso. Não sei se você é, e nem sei se você sabe quem é bivocacionado. Bivocacionado é você ter uma direção ao chamado de Deus e uma direção ao chamado do homem. Você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você pode, ao mesmo tempo, ouvir o chamado de Deus e fazer o que Deus mandou você fazer, e, ao mesmo tempo, ouvir o chamado do homem, o seu próprio chamado, sei lá, a sua vontade, e fazer aquilo que você quer fazer, ou seja, exercer uma profissão e, ao mesmo tempo, exercer lá o ministério que caracteriza o seu chamado. Eu não creio, eu acredito que uma pessoa possa ser um profissional e, ao mesmo tempo, obedecer ao chamado, mas isso, para mim, não é bivocacionado. Ainda assim, ele é um vocacionado, porque a profissão dele, o trabalho dele, estará dentro do chamado e não fora. Você entendeu? E se em algum momento ele tiver que decidir entre o chamado e a profissão, ele não terá dúvidas sobre o que vai fazer. Ele não terá dúvidas. Eu não vejo essa dicotomia, essa divisão, eu posso, na verdade, obedecer a duas vozes, a de Deus e a outra qualquer. Não, tudo vai convergir para dentro do seu chamado. Quem tem o chamado sabe o que eu estou falando. Se você tem um chamado, você entende a minha linguagem, porque tudo na vida de uma pessoa que tem um chamado, tudo, a sua profissão, a sua família, os seus filhos, a sua casa, os seus bens, aí o seu carro, a sua inteligência, a sua capacidade, tudo vai convergir para o chamado, tudo será utilizado para o chamado. Ontem eu estava voltando da comemoração de um ano de um centro de recuperação e vinha com o Vanir no carro. Eu comentei com o Vanir, eu acho que eu vou colocar a S10 em nome da rede. Porque qual foi o dia que nós pegamos esse carro para passear? Qual foi o dia que nós fizemos uma viagem para nós mesmos com essa S10? E ela falou, não tem, a gente só carrega coisas para lá e para cá, só carrega, na verdade, coisa para o Complexo do Alemão, e vai lá na Leroy, compra bagulho, compra aquilo que tem que comprar lá, e leva para o complexo, e ganha coisas, e enche novamente, e leva para o complexo. Quando é para o complexo, é para o São Carlos. Quando é para o São Carlos, é lá para o Paraguai. Eu já fui com a S10 para o Paraguai, lotada de bagagem. Então, na minha, pertence ao reino. Comprei, estou pagando a prestação. Aí eu poderia reclamar com Deus, Senhor, eu comprei esse carro para mim, comprei para minha esposa e para minha família, para nós nos divertirmos, para nós passear. Mas o chamado é mais forte. O chamado te puxa. Vocês entenderam? O chamado não me deixa ser infeliz por causa disso, pelo contrário, eu sou feliz fazendo isso. Nós somos felizes fazendo isso. Por isso o chamado, quando nós, na verdade, somos chamados e temos pessoas ao nosso redor, esposa, esposo, filhos, essa coisa tem que ser muito bem definida, porque senão vai ser um conflito. Graças a Deus, não é o que acontece conosco, graças a Deus, pelo menos comigo e com o Vanir, nós estamos juntos nisso. Deus fez certinho porque Ele faz tudo muito bem feito. Você compreende? Pois bem, Paulo então coloca agora algumas características no chamado. Ele determina, ele mostra quais são as características no chamado. A partir do momento em que ele se levanta daquele solo, naquele sol quente, e quando ele percebe que o que ele recebeu foi uma ordem e não foi um pedido por favor, quando ele percebe isso, ele se levanta
e vai fazer o que Jesus mandou, vai à rua direita e fique lá. Eu vou mandar alguém para cuidar de você. E agora o Espírito Santo vai até Ananias e fala, Ananias, tem lá um homem chamado Saulo, ele está na rua direita, em tal lugar, e deu o endereço certinho, vai lá, ore por ele. Ananias ficou assustado, mas esse camarada é um perseguidor. Ok, Ananias, mas você tem um chamado, é verdade, deixa eu ir. Okay? Não importa quem é Saulo, não importa se Saulo agora vai matar a minha vida, até porque não há dúvidas, porque quem está mandando eu ir é Jesus Cristo. Não importa, eu vou. Cantamos isso aqui ainda há pouco num dos cânticos. Eu não sei para onde o Espírito Santo vai me levar, se para a direita ou se para a esquerda. Não sei de onde ele vem, nem para onde ele vai. Eu só sei que eu quero ir. Isso é perder o controle. Então, uma das características que o apóstolo Paulo mostra para nós com relação ao chamado é: você perdeu. Quem tem um chamado, perdeu. Mas perdeu o quê? Perdeu o controle. Quem está no controle agora é o Espírito Santo. Às vezes dá até para argumentar um pouquinho, porque Deus é misericordioso. Às vezes dá para argumentar, fazer algum tipo na verdade, de propósito. Senhor, quem sabe? E assim vai. Mas não vai durar muito. O propósito é, conforme Paulo disse, Romanos 11, 29, o chamado e os dons são irrevogáveis. Anote aí, Romanos 11, 29, inegociáveis, dons e chamado. Dons e vocação, se a sua versão no NVI está lá vocação, dons e vocação, dons e chamados são inegociáveis. E mais, a partir do momento que você tem um chamado, e a partir do momento que você entende o chamado, você percebe que a sua realização pessoal não acontecerá fora do chamado, não há exceção. Não há realização pessoal fora do chamado. O apóstolo Paulo diz assim: eu quero ser uma pessoa alegre, mas Timóteo, a minha alegria é você. Verso 4 de 2 Timóteo, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Paulo está dizendo, sem a sua alegria, Timóteo, sem que você esteja alegre, sem que as suas lágrimas cessem, sem que você, na verdade, encontre solução para os seus problemas, eu também não consigo realização, também não consigo estar alegre. É a vocação de um pastor, por exemplo, diante de uma igreja. Se a igreja está bem, se a igreja está alegre, se a igreja está feliz, se a igreja está caminhando, nada mais saudável para um pastor. Não é verdade, pastor Ângelo? Como a gente fica alegre. Como é bom ver uma igreja unida, louvando, adorando. Como é bom ver uma igreja mobilizada. Como é bom ver um povo entendendo realmente o que Deus quer. Como é bom, na verdade, trilhar esse caminho com um povo assim, que obedece, que vai, que louva, que canta, que está livre para adorar ao Senhor. Então, isso nos realiza. Agora, quando a igreja não caminha, quando a igreja está travada, quando a igreja não vai, a gente perde sono, a gente sofre, a gente adoece do coração, fica com gastrite. Não adianta, pode ter dinheiro, pode ter carro, pode ter o que for, pode ter apartamento, pode ter, sei lá, pode morar perto do shopping. Não adianta. Entenderam? Não tem realização, não há realização. A nossa realização está exatamente no nosso chamado, em cumprir o nosso chamado. O chamado, na verdade, determina a nossa realização. E não tem jeito, irmãos. Quem tem um chamado vai morrer assim. Aliás, quem tem um chamado não morre. Ok? É só uma linguagem. Pois é. Eu estou me lembrando aqui de Enoque, não é isso? Depois de morto ainda fala. Quem tem um chamado continua vivo, mesmo depois que morre. Porque a força do chamado de alguém faz com que ele continue na história, na lembrança e nas citações. Quantas vezes a gente cita gente que já morreu há trocentos anos? Não é isso? Porque tiveram um chamado, marcaram a história, estão vivos na nossa mente.
Tem uma relação deles no capítulo 11 de Hebreus. Está lá. Gente que a gente cita ainda hoje, não morreram, estão com o Senhor e não morreram literalmente. Pois bem, o chamado determina a minha realização. Quem tem o chamado não encontra realização fora do chamado. Você pode repetir isso? Quem tem o chamado não encontra realização fora do chamado. Você tem um chamado? Está patinando? Não vai? Não sai do lugar? Estava lendo uma revista Época, até mostrei uma frase ao pastor Ângelo lá no curso, a gente teve um tempinho lá, e ele leu aquela frase, e eu não sei se depois alguma coisa que ele perguntou se eu já tinha lido, é exatamente o que eu li. Cheguei em casa, eu fui dar uma olhada numa entrevista, foi a entrevista que você leu? Eu fui dar não lembro, aí eu fui dar uma olhada na entrevista, era entrevista a um economista, e aquele homem estava falando exatamente do Brasil. E ele disse ao entrevistador, ele estava respondendo algumas perguntas, e ele disse, olha, o Brasil chegou a um momento de um país que saiu daquele estágio de um país pobre e miserável, de um país cheio de problemas na área social e econômica, e alcançou um patamar médio. Ou seja, hoje o Brasil é um país que está já classificado dentro de um país com um índice de vida melhor, com, na verdade, uma renda per capita muito maior do que tinha há 10, 20 anos atrás. Ok, mas o Brasil precisa alcançar o próximo estágio. É necessário algumas ações, é necessário que, para que ele consiga alcançar o estágio dos países desenvolvidos, altamente desenvolvidos, ele precisa dar o próximo passo. E aquele economista disse, esse é o problema, é o próximo passo. Muitos países ficam patinando nesse estágio médio, não conseguem sair dele, porque não conseguem dar o próximo passo. Imediatamente eu pensei aqui na gente, né? Nós saímos de uma igreja pequena, nós saímos de uma igreja com dificuldades financeiras, eu acho, nós saímos de uma igreja, enfim, e alcançamos um estágio médio, não é isso? Em todos os sentidos. E estamos agora para dar o próximo passo, estamos dando o próximo passo. Nós estamos dando o próximo passo, mover do Espírito, entramos no mover, e esse mover vai nos levar ao próximo passo, com certeza, eu não tenho dúvidas disso. Nós não vamos ficar patinando, e quem não entrar nesse movimento, vai ficar patinando. A vocação desta igreja para o ano 2013 é dar esse próximo passo, e nós temos que dar esse passo juntos, então cada um tem que descobrir qual é o seu chamado, e de forma muito clara, e não pode ter dúvidas com relação a isso, e se posicionar de acordo com o seu chamado, entendendo que a sua realização está no seu chamado. Caso contrário, você vai ficar patinando, e vai continuar indo ao gabinete contando a mesma história, a mesma história, a mesma história. Eu falei, pastor, eu não aguento mais ouvir a mesma história. As pessoas saem do gabinete e vão, ok, pastor, estamos bem agora. E vai. E 3 semanas depois marca outro e volta com a mesma história. Não sai disso. Está patinando. Quem sabe? A realização que você busca não vai encontrá-la. Porque você ouviu um chamado e está tentando negociá-lo. Ele é irrevogável, inegociável. Uma outra característica que você encontra também, aqui, resumindo muito essa questão do chamado, uma outra característica que você encontra também, que Paulo deixa isso muito claro, está no verso 6, por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus. Mantenha viva a chama do dom de Deus. O chamado acende dentro de nós uma chama que não pode se apagar. O chamado acende dentro de nós uma chama. Quem sabe seja esse o batismo com fogo. Porque João Batista disse que quando Jesus vinha caminhando para ele, que olha, eu batizo com água, mas após mim vem um que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Há um fogo que queima constantemente no coração
de uma pessoa chamada, e ele não pode se apagar. Você entende isso? E quando esse fogo começa a diminuir, aquele que tem o chamado entra em desespero. É um desespero. A gente vai buscar fogo onde quer que seja. A gente sobe monte, a gente desce monte, a gente vai a Fogo e Glória, a gente vai lá para Belo Horizonte. Eu não quero saber. Aonde tem fogo? Tem fogo, então vamos atrás do fogo, porque essa chama não pode se apagar. Na verdade, é claro que essa busca é uma busca consciente e a gente vai nos lugares certos. A gente não está buscando fogo estranho, porque tem fogo estranho, gente. E a gente não busca fogo estranho. E olha com que cuidado isso é feito aqui. Como a gente lida com cuidado com isso. Como às vezes pessoas se oferecem para vir aqui e a gente pensa, vamos orar, vamos ver, será que é isso, será que não é? Será que o fogo que vem é o fogo mesmo? Será que o fogo é um fogo meio esquisito? A gente não quer fogo estranho. A gente quer essa chama acesa. Mantenha viva a chama do chamado. Mantenha viva a chama do dom de Deus. Aqui não são dons do Espírito Santo, mas é o dom de Deus, é o chamado. Mantenha viva a chama. Ela não pode se apagar. Com tristeza, muitas pessoas que pensaram que tinham chamado, hoje estão, na verdade, sofrendo, arrebentadas, não querem nem ouvir desse negócio de chamado. Eu conheço pessoas assim, que eram pastores missionários e hoje não querem nem ouvir sobre isso. Não tinham chamado, ou se tinham, estão brigando com Deus temporariamente, e essa é uma briga séria. Então, a segunda característica, chamado, acende dentro de nós uma chama, e essa chama tem que ser mantida. É interessante que Paulo diz para Timóteo, mantenha viva a chama. Ou seja, eu preciso cooperar com o Espírito Santo para que essa chama se mantenha dentro de mim. Então, eu vou procurar estar aonde tem chama, aonde tem fogo. Se eu for para uma geladeira, a chama vai se apagar. Eu preciso estar aonde tem fogo e alimentar esse fogo para que tenha mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo. Às vezes, quando a gente vai a algum lugar que tem fogo e as pessoas estão buscando fogo, às vezes as pessoas que não entendem, as pessoas que não têm o chamado, acham que a gente ficou maluco. Porque as pessoas ficam gritando lá o tempo todo, às vezes ficam lá meia hora gritando, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo. E quem não está dentro do movimento, quem não está dentro da... Porque esse pessoal é tudo doido, tudo maluco, está pedindo fogo, fogo, fogo. E por quê? É porque é uma necessidade de manter a chama acesa. Não é isso? Eu preciso disso. E a Bíblia manda que eu peça. Ainda, o apóstolo Paulo diz que há uma outra característica que eu posso tirar aqui do texto a respeito do chamado. Lá no verso 8 ele diz assim, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Eu sou prisioneiro do Senhor, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou. Ou seja, Paulo está dizendo que o chamado traz sofrimento, mas não é insuportável. E Paulo está dizendo que no sofrimento, por causa do chamado, eu não posso estar sozinho. Suporte comigo. Alguém que tem um chamado, não foi chamado para caminhar sozinho. Nós precisamos uns dos outros para suportarmos os momentos de sofrimento que estão implícitos no próprio chamado. Paulo está dizendo isso de forma clara. Não se envergonhe do testemunho do Senhor, nem de mim. Paulo está preso e normalmente ele está dizendo, será que Timóteo vai se envergonhar de mim porque estou preso? Não se envergonhe do Evangelho, nem de mim, que sou prisioneiro de Cristo, mas suporte comigo os meus sofrimentos. Eu preciso de pessoas que suportem comigo os meus sofrimentos. Eu louvo a Deus, porque no momento de sofrimento do meu chamado, eu encontrei quem suportasse comigo os meus sofrimentos. E os irmãos são essas pessoas. Sobretudo, o pastor desta igreja, pastor Ângelo, suportou comigo e com a minha família esses momentos de sofrimento. E a chama do chamado foi mantida.
porque não é fácil. Muitas pessoas que têm chamado caminham sozinhas, e no momento do sofrimento, não há alguém que suporte com elas o chamado, ou o sofrimento por causa do chamado, e elas sucumbem, e elas morrem, e elas secam. Talvez alguém tentou caminhar sozinho, quem sabe você ou alguém. Ainda, já no capítulo 2, caminhando já para o final de tantas coisas que se poderia dizer, lá no verso 4, Paulo fala do que realiza o chamado, aquele que tem um chamado. E ele diz: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Quando nós somos chamados, a nossa vida gira em torno de agradar aquele que nos chamou. Isso é uma honra tão grande, isso é um privilégio tão grande, que agora nós, na verdade, vamos definir a nossa vida. Como diz o apóstolo Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida está definida em agradar, em fazer a vontade, em obedecer àquele que me chamou. Ou seja, o apóstolo Paulo fala exatamente disso, comparando a questão do chamado ao serviço militar naquela época. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Sabe por quê? Paulo está falando de soldados romanos, e ser chamado para ser um soldado romano, e sobretudo para ir ao lado de um general, lutar, batalhar numa guerra, era um privilégio, ainda que houvesse a possibilidade da morte. Então, um jovem naquela época que era chamado para servir no exército romano, nas forças romanas, e fosse convidado para estar conquistando um novo território, um novo povo, ao lado de um general batalhando, ele ia fazer tudo para agradar aquele general que o convidou, porque isso é honra demais. E era só um general mortal, que dependendo da batalha poderia voltar derrotado. Mas quem te chamou e quem me chamou, nunca voltará derrotado. Nunca, nunca. Em qualquer batalha que ele está à frente e eu estou lutando ao lado dele, a vitória é certa. Completamente certa. Por isso, a minha vida é vivida de tal maneira que quando eu começo a me enrolar com coisas desse mundo, quando eu começo, na verdade, a me afastar de agradar aquele que me convocou, aquele que me chamou, e eu começo a estar envolvido com coisas desse mundo, eu tenho um chamado. Essa expressão, essa frase define a minha vida em tempos de tentação, em tempos de sofrimento, em tempos de envolvimento com outras coisas. Há uma frase que define o rumo da minha vida: eu tenho um chamado. Todas as vezes que a tentação vai me puxando, todas as vezes, na verdade, que o envolvimento com outras coisas tenta me puxar, todas as vezes que a fraqueza, todas as vezes que o desânimo tenta me puxar, há uma frase, há uma expressão que me levanta: eu tenho um chamado. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Isso me tira, na verdade, da possibilidade do pecado. Quando eu caminho em direção ao pecado, eu tenho um chamado. Volta. E porque eu tenho um chamado, a minha vida deve ser vivida de tal maneira que eu agrade aquele que me alistou. Isso não agrada, então eu tenho um chamado. Sai daí. O chamado determina os meus passos. O chamado controla as minhas palavras, como ouvimos hoje pela manhã. O chamado controla o meu temperamento. O chamado controla os meus impulsos. O chamado controla o meu caráter. O chamado controla todo o meu viver, controla tudo. O chamado me faz até mesmo sofrer o dano. Às vezes você está coberto de razão, às vezes você tem toda a razão, mas por causa do chamado, sofra o dano. E ainda assim, sem murmurar. Eu não sei se estou estimulando você a permanecer no chamado ou sair dele, mas isso é chamado.
não tenho outra coisa para te dizer. Isso é chamado. E lá, capítulo 2, a partir do verso 8, Paulo diz: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. E Paulo já não define mais, Paulo já não tem mais diferença entre o evangelho de Cristo e o evangelho dele. É tudo a mesma coisa. A vida agora se misturou, está embolado. E Paulo diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E no verso 9 ele diz: pelo qual sofro, até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Ou seja, o chamado faz com que a minha vocação, o objeto da minha vocação, esteja além de mim mesmo. Ou seja, se a minha vocação é pregar o Evangelho, se eu fui chamado para pregar o Evangelho e a minha vocação é ser um pregador do Evangelho, eu posso estar preso, eu fisicamente, posso estar dentro de uma prisão, amarrado, algemado, preso em algemas, mas a minha vocação, não. Ela está além do que é físico, ela está para além do que é natural. O que Paulo está dizendo é exatamente isso. Eu estou preso, eu sou o prisioneiro, mas a minha vocação e o meu chamado, não adianta tentar matar isso. Porque mesmo aqui dentro da prisão, eu tenho um chamado. Ele define todos os momentos de toda a minha vida e ele está além das minhas possibilidades, ele está além das minhas fraquezas, ele está além da minha força, ele está além daquilo que eu posso suportar. Ele define até mesmo aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso suportar. Isso é chamado. Podem me aprisionar e podem até me matar, mas não conseguirão matar a minha vocação e o meu chamado. Não conseguem. Deixa eu dar um exemplo para você. E aqui o exemplo fica mais claro. Por quê? Porque esta é uma igreja começada por uma pessoa, ou seja, por causa de um chamado, por causa de uma vocação, começou do zero. Não é uma igreja que um outro pastor veio e continuou um trabalho. Ainda é uma igreja que o pastor que começou é o pastor que ainda está aqui. Ok? Até aí? E por que que isso aconteceu? Por que que essa igreja está aqui? E por que que o número de membros saiu, não sei, de 10 para 180 nesses últimos 10 anos? Ou a quase mais que isso, de 180 ou 200. Como é que foi isso? Chamado. Com certeza. Chamado. O chamado determinou isso. Muito bem. Mas suponhamos que agora uma fatalidade, algum problema, alguma coisa, o inimigo ataque. O inimigo agora cerre, na verdade, todas as suas forças e convoque todos os seus exércitos, sabendo desse mover do Espírito, convoque os seus exércitos para poder acabar com a vida daquele que tem um chamado, acabar com a vida do pastor e fazer com que tudo cesse, tudo se acabe, tudo, na verdade, não continue e que ele consiga êxito. E o pastor Ângelo acaba sendo levado por Jesus. E agora? O que vai acontecer? Ele foi recolhido à glória, feliz da vida, com certeza, porque essa é a nossa esperança. Mas o inimigo não conseguiu matar o chamado. Vai continuar. A igreja continua, ela sobrevive, ela vai além, ela vai se entristecer, ela vai chorar, ela vai se abater, mas outros chamados virão e pegarão de onde parou e darão continuidade. Não se pode prender um chamado. Não se pode prender a vocação. Pode-se matar o vocacionado. Pode-se, na verdade, acabar com a minha vida. Mas não se pode acabar com o meu chamado e com a minha vocação. Você entendeu isso? O meu chamado e a minha vocação estão além das minhas possibilidades. Isso é um mistério, irmãos. Uma linguagem que talvez você terá que ter um chamado para entender. Mas há um fogo aqui dentro. Há uma chama aqui dentro. E ela não pode se apagar. O chamado está além do tempo. O chamado, ainda que seja
temporal para esse tempo, mas ele está para além do tempo. Ou seja, deixa eu explicar isso melhor. Quando eu recebo um chamado, como eu ouvi o meu chamado tem que ser agora obedecido, e eu preciso obedecê-lo. Quando, na verdade, Jesus falou para Saulo, Saulo, levanta-te. E ele se levantou. Você é para mim um vaso escolhido. Ok. Paulo começou então agora, a partir dali, todo um preparo. Foi levado para o deserto, 3 anos no deserto. Quando ele voltou do deserto, ele começa a pregar, ele começa a fazer as viagens missionárias. E Paulo não tem uma outra expectativa. O tempo do chamado dele é aquele tempo. E não tem mais expectativa, porque a partir dali é apenas probabilidade. Eu não sei para onde o Espírito vai soprar, irmãos. Eu não sei para onde ele vai me levar. Eu sou, na verdade, conduzido pelo Espírito. Eu não sei de onde ele vem, nem para onde ele vai. Eu só sei que eu quero ir. E o lugar que ele me mandou ir é esse aqui agora. Então, por hora e agora, é esse aqui. E eu não estou pensando em outro lugar nenhum. E quando o Espírito soprar, para mim poderá ser uma surpresa. Mas eu vou. Vocês entenderam? Eu não estou pensando em algo mais. Todos os meus esforços, tudo aquilo que foi mandado eu fazer, tudo está concentrado nesse aqui e agora. O depois, eu não sei, eu não tenho mais o controle sobre isso. O amanhã, eu não tenho o controle, eu não sei o que vai acontecer. Alguém aqui sabe? Ninguém sabe. A diferença entre quem tem o chamado e quem não tem o chamado é que quem não tem o chamado está preocupado com o amanhã e preso, quem sabe, às probabilidades do amanhã. Quem tem o chamado está preocupado com o hoje, com o agora. Ainda que façamos planos, ainda que tenhamos planejamento, e é bom que tenhamos, mas se eles vão acontecer ou não, não sei. Eu só sei de uma coisa, eu quero ir. Entenderam? O chamado é algo que nós podemos trazer experiências de muita gente na Bíblia, mas vamos encerrar. Você pode olhar para Abraão, você pode olhar para Noé, você pode olhar para Jeremias, para Isaías, você pode olhar para tanta gente e entender o que é um chamado, e entender que a partir do momento em que ouviu o chamado, tudo mudou. A única coisa que para mim ainda tem uma diferença, olhando para Jeremias, é a questão da escolha e do chamado. Porque eu não sei quando eu fui escolhido. Jeremias foi escolhido quando estava dentro do ventre, informe, dentro do ventre da mãe dele. Ele foi escolhido. Ele não sabia de nada. Ele não sabia de coisa alguma. Ele não tinha controle sobre nada. Ele foi escolhido. Agora, dentro do tempo, Jeremias tem lá uns 20 anos de idade. Chega lá Deus e diz, Jeremias, eu estou te chamando para você ser profeta às nações. O chamado é dentro do tempo. O chamado é no momento exato em que eu vou compreendê-lo. A minha escolha, eu não sei quando se deu. Talvez na eternidade. Talvez eu nem existisse ainda, eu já era um escolhido. Mas chamado não. Chamado eu preciso ouvir. O chamado ele tem que ser claro. O chamado tem que ser como uma visão que direciona a minha vida e me envolve completamente. Isso é chamado. E quando nós entendemos isso e compreendemos isso, estamos dentro disso, então, irmãos, nós seremos realizados. A minha vida será uma vida realizada. Eu não tenho sis na minha vida. A minha vida não está pautada no si. Ah, se eu tivesse continuado a faculdade. Ah, se eu tivesse me formado. Ah, se eu tivesse feito um concurso para a Receita Federal, estaria ganhando muito bem. Ah, se... Acabou, irmão. A partir do momento que você ouviu o chamado e você deixou tudo para trás e foi para o chamado, os seus amigos podem ter subido, os seus amigos podem ter alcançado o ápice, os seus amigos podem ter chegado à presidência da República, mas você não está se comparando, porque o que você tem é um chamado.
Entenderam a força do chamado? O chamado nos liberta, mas ao mesmo tempo nos aprisiona aquele que liberta. Paulo diz: eu sou prisioneiro de Cristo. Mas ser prisioneiro de Cristo é ser livre. Você quer se colocar de pé nesse momento?